Olá, internautas de O Liberal. Hoje nós estamos recebendo aqui o escritor e roteirista Rafael Montes, que está lançando Uma Família Feliz. Rafael, que prazer receber você aqui conosco. Obrigado pelo convite. Vamos bater papo. Rafael, eu começo te perguntando, né? Eu assisti o filme ontem, Uma Família Feliz, muito bom, e eu percebi que você abordou temas muito interessantes, como essa maternidade não idealizada. E eu te pergunto, eu sou leitora dos seus livros, você sempre traz temas muito atuais. Como despertou essa sua vontade de trazer essa maternidade, também a cultura do cancelamento, né? Que a gente vê que também é um tema muito atual. E também tratar, né, essa mulher que a gente percebe assim, que é uma mãe, mas que não quer abrir mão do seu trabalho. É uma ótima pergunta. Eu acredito muito no escritor que presta atenção no mundo ao seu redor. Né? Eu acho que o escritor tem que ter uma espécie de antena e prestar atenção nos assuntos que vêm, nos dramas que são os dramas do momento e tal. Eu tive essa ideia de Uma Família Feliz lá em 2015. E na época, o primeiro grande assunto de que eu queria tratar era da cultura do cancelamento, era do julgamento sumário. Foi bem na época em que houve um caso real de uma mulher que foi linchada nas ruas de uma cidade pequena a partir de uma fake news. E essa ideia de alguém ser julgado pela sociedade, condenado e extirpado da sociedade por uma mentira, ou na verdade até que seja por uma verdade, mas extirpada da sociedade por pessoas comuns, né? Ou seja, pessoas que se julgam donas da verdade, do bem e detentoras de um poder de justiça, para você achar que você pode chegar na vida de alguém e bater nessa pessoa e acorrentar essa pessoa num poste, enfim, vários casos como a gente vê nesse sentido. Esse foi o primeiro grande assunto. E eu comecei a pensar numa história que começasse pelo final. Uma Família Feliz é um suspense que começa, no caso do livro, pelo último capítulo e no caso do filme, pela última cena. Então começa com o final, porque nesse caso eu convido o espectador, o leitor, a julgar também. Ou seja, o leitor, ele a princípio, ao ler aquele capítulo ou ver aquela cena, ele já pressupõe coisas e deduz coisas. E conforme a história avança, você vai entendendo, volta ao passado, mostra a família feliz e você vai entendendo como chegou nesse ponto. Então, era uma coisa que me interessava muito. Conforme eu fui pensando na história, eu brinco que o mundo costuma ajudar o escritor. Eu também, ao mesmo tempo, na minha vida pessoal, conversei com muitas amigas que estavam ali. Eu tenho 33 anos, então amigas entre os 30 e os 40, e amigas que estavam justamente nesse momento da maternidade em vários aspectos diferentes. Então, eu tinha amigas minhas que, chegando aos 40, não queriam ser mães, são casadas e poderiam ser mães, e que decidiram não ser mães, e elas me comentavam como elas eram julgadas não só por pessoas mais velhas de outras gerações, mas por amigas da mesma idade, mulheres da mesma idade, falando, nossa, tem certeza, você vai se arrepender de não ser mãe, lá na frente, quando você ficar velho, você vai ver só, vai fazer falta e etc. Outras amigas foram mães e tiveram que abrir mão de alguns momentos da carreira, uma deixou de fazer mestrado, enfim, outra falou, cara, eu estou sendo mãe e para mim não está sendo esse paraíso que me venderam. Então eu comecei a perceber que esse era um assunto muito forte. E aí eu quis contar a história da Eva, que é essa mulher, feita no cinema pela Grazi Massafera, no filme, né, pela Grazi Massafera, essa mulher que vive num condomínio aparentemente perfeito, num mundo aparentemente perfeito, mas quando ela engravida, ela começa a sentir as pressões de ser uma mãe perfeita. Maravilha. E a atuação dela eu vi que é visceral, assim. Eu quando você falou sobre o julgamento, eu percebi que eu julguei no começo, eu tentava procurar quem era o culpado, quem era o responsável por estar provocando todo aquele clima. E eu estava lendo que você primeiro começou a roteirizar o filme e com isso nasceu o livro. O livro, ele é um complemento? Ele tem cenas que não tem no filme? Como é que funciona essa dinâmica? Em geral, as pessoas fazem adaptações cinematográficas dos livros, né? Eu, por sinal, tenho, aliás, um livro que virou uma adaptação de série, que é o Bom Dia, Verônica, né? Que eu fiz a adaptação do livro que eu escrevi com a Ilana Casoy para a série.
Então esse, em tese, é o caminho natural das histórias, né? Você faz um romance e daí vira série ou vira filme. No caso de Uma Família Feliz, o filme veio primeiro. Eu escrevi o roteiro lá em 2015. Ao longo dos últimos anos aí eu fiz várias versões desse roteiro. E quando a gente ia filmar o longa-metragem, eu pedi ao Zé Eduardo Belmonte, que é o diretor do filme, para ser diretor assistente dele. Eu queria estar no set de filmagem, queria acompanhar os ensaios e tudo mais. E ele muito gentilmente deixou, porque eu queria muito aprender a dirigir. É uma coisa que está nos meus planos aí, aprender a dirigir. Então eu decidi fazer isso. Estando no set de filmagem, vendo o Reinaldo Gianecchini e a Grazi Massafera fazendo aqueles personagens ganharem vida na minha frente ali, e também, claro, trazendo coisas, não só o elenco, como o próprio diretor, a fotógrafa, a diretora de arte, enfim, todo mundo vai alimentando esse universo imaginário da história. Eu, um belo dia, cheguei no hotel, a gente filmou em Curitiba, em 22 diárias. Um belo dia, cheguei no hotel e decidi começar a escrever o livro. E a minha ideia foi justamente fazer o livro da cabeça da personagem, que é algo muito da literatura, muito próprio da literatura. Fazer a história em primeira pessoa, narrada pela Eva, que está grávida e vive essas pressões da maternidade, de uma sociedade de vigilância, e ela com as questões dela ali dentro dela se remoendo. Então me pareceu interessante narrar em primeira pessoa. E é uma história de uma mulher que vive nessa vida perfeita até que coisas estranhas vão acontecendo e ela começa a questionar a própria sanidade. E aí me pareceu interessante a personagem que questiona a própria sanidade, não sabe se o que ela está vendo e pensando é verdade ou mentira, ou a imaginação dela, é narrado da cabeça dela. Então eu decidi escrever o livro por causa disso. Só que fiz o livro sem olhar o roteiro e sem olhar o filme. Eu fiz o livro de cabeça, das coisas que eu lembrava. Então tem coisas que são muito parecidas e tem coisas que são muito diferentes. São absolutamente distintas do que é o filme. Então eu costumo dizer que livro e filme são complementares. Você tanto pode ter a experiência, que é super interessante, que eu recomendo, de ler o livro, que já está nas livrarias, e depois ver o filme, está aqui o livro, Uma Família Feliz. E também você pode ver o filme e aí, ao ler o livro, você vai expandir esse universo. A minha sensação é que o livro expande o universo do filme, trata mais do universo dos vizinhos, da vigilância dos vizinhos, tem mais personagens, tem acontecimentos que não tem no filme, enfim. Mas o filme, pro filme eu guardei algumas coisas que eu não coloquei no livro. Então, tem coisas que tem no livro que não tem no filme, tem coisas que tem no filme que não tem no livro. Então, se complementam, né? Eu tô doida para ler o livro. E, Rafael, você vem de uma grande sequência de sucessos, né? Tem o Bom Dia Verônica, que se encerrou a série. Depois a gente acompanha Uma Família Feliz e você já está gravando uma novela, né? A Beleza Fatal. O que tu pode adiantar pra gente dessa novela? Beleza Fatal é a primeira novela do streaming, vai estar disponível na Max, provavelmente no segundo semestre desse ano. Nós já acabamos de filmar. É uma novela, então, feita para o streaming, com algumas diferenças em relação à novela de TV aberta. Ela é uma novela menor, de 40 capítulos, né? O que faz com que seja uma novela muito ágil, sem barriga, né? Sempre acontece alguma coisa a cada capítulo. Então, é uma novela que tem um certo ritmo de série. Ela tem tramas de novela, então tem melodrama, tem histórias de amor, tem brigas de família, disputas por poder. Tem uma vilã clássica feita pela Camila Pitanga. O elenco é incrível. Além da Camila Pitanga, nós temos Camila Queiroz, Giovanna Antonelli, Marcelo Serrado, Caio Blá, Erson Capri, Júlio Stockler, Augusto Madeira, Breno Ferreira. É realmente um elencaço assim, bem forte. E eu estou muito feliz, na verdade, com essa novela, e eu acho que é uma novela que as pessoas vão ver que é uma novela com a minha cara, com o meu jeito de contar histórias. Então, é uma novela, mas tem muito suspense, tem muitas surpresas, muitas viradas, acontecimentos que eu tenho certeza que ninguém espera. Eu acho que o público que assistir a Beleza Fatal na Max vai ficar grudado na poltrona, no sofá, querendo assistir a mais capítulos, porque é uma história realmente muito ágil e surpreendente. E eu acho como formato muito interessante fazer novelas. Eu sempre gostei muito de novelas, sou um apaixonado por novelas, cresci vendo novelas e então sempre quis fazer novelas também.
e porque eu acho interessante esse formato mais longo, em que você consegue aprofundar os personagens, entrar nos núcleos familiares, tratar esses dramas e se comunicar com o público. Então eu estou muito animado, muito feliz, já estou vendo a novela do meu lado de cá, tenho recebido alguns episódios e acho que vai ser bem legal, bem legal. E você teve, né, durante esse último ano, a oportunidade de escrever para um público mais jovem, porque os seus livros sempre trazem uma temática muito forte, um enredo carregado de mistério, uma coisa mais pesada. Como foi para ti ter... eu sei que tem muitos jovens que leem seus livros, né? Mas como foi a primeira vez inserir-se na magia mortal? Então, eu escrevo livros que são livros adultos, né? Mas, felizmente, literatura não tem classificação etária. Eu acho isso muito importante, muito bom, porque eu acho que depende do leitor. Então, sim, meus livros adultos, como Jantar Secreto, Dias Perfeitos, Uma Mulher no Escuro, Vilarejo, bastante, são lidos por pessoas de 14, 15, 16 anos de idade, ou seja, menores de idade, mas que eu acho que tem perfeito discernimento e maturidade para ler histórias de crime, de violência adultas. Apesar disso, eu comecei a gostar de ler quando eu tinha meus 10, 12 anos. E eu comecei a gostar de ler por mistérios juvenis. Autores como Pedro Bandeira, com A Droga da Obediência, ou eu amava aquela coleção Vagalume, que tinha Os Caras Velhos do Diabo, A Morte Tem Sete Herdeiros, da Stella Karen, enfim, tem vários autores de literatura juvenil, de suspense e mistério, que me fizeram me apaixonar pela literatura policial e de crime. E então eu decidi escrever uma série de livros, eu escrevi só o primeiro por enquanto, chamado A Mágica Mortal, que é um livro para um público de 10 anos de idade. Assim, 9, 10 anos de idade já pode ler A Mágica Mortal. E eu queria muito atrair esse público a conhecer o suspense e o mistério e se apaixonar por livro. Porque eu acho tão importante que livro, literatura, seja algo tão gostoso e leve quanto é jogar videogame, quanto é ficar nas redes sociais. Ou seja, a gente tem que tentar cada vez mais, acredito que é nosso trabalho como escritor e como pessoas que gostamos de livros, fazer com que cada vez mais as pessoas gostem de ler, mas sem o peso da literatura, de algo árduo e superior. Não, a literatura é cotidiana, a literatura é tão divertido quanto ver uma série, quanto ir no shopping, quanto jogar bola, quanto brincar de boneca. É isso que é literatura, é isso que é a delícia de ler livros. É você entrar em mundos que não são o seu, numa relação muito íntima, você com aquele livro. Então eu queria muito fazer histórias juvenis que chegassem nesse público. Escrevi, então, A Mágica Mortal, e, para minha alegria, é um livro que tem tido muita repercussão nesse público. Ele está sendo adotado em algumas escolas. Há cerca de uma semana eu fui na primeira escola que adotou o livro, em Campinas. Foi muito emocionante para mim, eram mais de 100 alunos na faixa dos 10 anos de idade, todos muito animados. E o mais legal é que quando eles leem, né, eles falam, eu ouvi coisas do tipo, esse é o melhor livro da minha vida, esse livro mudou a minha vida, porque é isso, é um entusiasmo e uma gana pelos personagens, e também com muitas propostas também. Isso é outra coisa que eu achei muito interessante ao dar a palestra. Os alunos, né, chegavam muito com assim, tem que ter mais um personagem no Esquadrão Zero, que é a turminha de amigos que investiga crimes. Então eles davam ideias, me mandaram um e-mail dando ideias de outros livros que eu posso fazer. Então é muito participativo e presente, com uma energia, acho que muito boa, essa recepção. Então eu fui muito feliz escrevendo A Mágica Mortal e tenho vontade, sim, de fazer outros livros da mesma coleção. E, Rafael, eu sempre acompanho suas redes sociais, eu vejo quando você brinca nas postagens perguntando sobre adaptações, tem muita gente que fala, eu já comentei que eu adoraria ver uma adaptação de Jantar Secreto, apesar de que eu acho que vai ser bem sangrento, mas é o livro que eu mais gosto. E a gente pode esperar uma adaptação futura de um dos outros livros que tu tens? Sim, na verdade eu estou no momento em que é possível que quase todos sejam adaptados. Assim, o Dias Perfeitos, a gente fez uma série, vai sair no Globoplay no ano que vem, 2025. Já acabamos de filmar, então em breve teremos novidades sobre Dias Perfeitos. Os demais livros têm projetos de adaptação em andamento, mas demoram.
Como você pode ver, Uma Família Feliz é um projeto de 2015, estamos aqui em 2024 falando que ele está saindo. Então, os projetos demoram, às vezes, 5, 6, até 10 anos para sair. Então, tem sim um projeto de Jantar Secreto que está em andamento, mas, por enquanto, nada confirmado. Perfeito. E agora eu vou fazer uma pergunta como fã. Rafael, os seus livros sempre trazem temáticas muito atuais e desfechos assim, que a gente lê, mas não imagina que é aquele final. Me diz uma coisa, de onde é que vem tanta criatividade para trazer assim, histórias tanto suspense e sempre conseguir fazer com que a gente termine o livro assim, sem fôlego? Vem da minha infância traumática. Tô brincando. Eu não sei, eu acho que vem de uma observação para o mundo, né? De um olhar para o mundo, de uma... na verdade, engraçado, eu não penso tanto nos temas de início, eu penso muito nas histórias que eu quero contar, nas personagens, nas tramas que me interessam. E aí, depois que eu penso nisso, eu penso em quais são os temas que tem nessas histórias que eu quero contar. Né? Porque uma história só pela história me parece meio bobo. Eu gosto de encontrar um tema por trás da história que vá fazer o meu leitor refletir ou ficar instigado, ou cutucado, ou incomodado com aquela discussão. Então, Uma Família Feliz, como você falou, fala das pressões da maternidade, da vida de aparências, do linchamento nas redes sociais, fala de vários aspectos que são do nosso dia a dia. E Jantar Secreto fala da desigualdade social, fala da crise no país, econômica, fala de várias questões políticas e sociais, mas nunca de uma maneira panfletária ou didática, porque eu não acho que a literatura tem que ser nem panfletária nem didática. A literatura tem que ser narrativa, tem que ser dramática. Então eu gosto de livros, de histórias que contem boas histórias, assim, de livros que contem boas histórias. Mas, para além das boas histórias, eu tento sempre incluir alguns temas que me interessam. E os finais, na verdade, são finais pensados desde o início. Então, eu sempre que começo um livro, eu sei como ele acaba. E nesse sentido é que eu acho que eu consigo fazer bem essa questão que você fala e que, sem dúvida, é uma coisa que eu escuto muito, né? Meus livros todos têm finais muito surpreendentes e, aliás, são livros que terminam e justamente as pessoas precisam conversar com alguém sobre esses livros, sobre o livro. Então, é por isso que também eles chegam muito a mais pessoas. Os meus livros crescem muito graças ao boca a boca, né? Assim, eu brinco com meus leitores e espalham a palavra, indicam o livro por aí e tal. E isso muito por causa dos finais surpreendentes. Os finais surpreendentes são coisas que eu gosto de fazer, assim, as histórias que eu gosto têm finais surpreendentes, acho que eu gosto de ler e de ver, então acho que eu gosto de fazer também. Acho que tem muita referência em Agatha Christie, em Sidney Sheldon e outros autores assim que eu gosto.